Abrem Romanos, por favor, Romanos. Eu já avisei ao nosso grupinho de quarta-feira, eu falei que provavelmente usaria o mesmo texto que usamos na quarta, e eles estão aqui, são testemunha de que nós vamos trabalhar o mesmo texto, que tem falado no meu coração. Hoje em forma de mensagem, talvez mais mensagem do que estudo, se bem que muitas vezes é sinônimo, né, para mim, assim, enfim, a gente está estudando a palavra e a mensagem também traz as lições especiais. Romanos. Aliás, os pequenos grupos de quarta-feira, temos agora começado Romanos e devemos continuar em diante. Concluímos Atos e entramos na carta de Paulo à igreja que se encontrava em Roma. Igreja, não vai dar para ler tudo que eu gostaria que nós lêssemos nesta manhã, por conta do tempo, enfim. O ideal seria ler Romanos capítulo 1 todo, se o ideal, estou falando o ideal. E depois a gente ir até Romanos 2, até o verso 32. Não, Romanos... Espera, só me localizar. Não, o ideal seria ler Romanos 1 todo ele. Todo. Mas vai ficar um pouco complicado para a gente por conta do tempo. Se você começar a olhar para Romanos no começo da carta, e quando eu digo começo, versos 1 a 17. O que nós encontramos no primeiro versículo? Paulo o quê? Servo. É assim que ele começa. Servo de Jesus Cristo. Então, no começo da carta, e eu diria essa introdução que vai até o versículo 17, o apóstolo Paulo fala da ação de Cristo, ou que Cristo pode fazer com todos aqueles que acreditam nele, em Cristo Jesus. Então, não é tão complicado. Ele está começando dizendo, olha, eu sou servo, então ele está mostrando algo do que Cristo fez em minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo, e nem de ninguém outro, eu sou dono do Senhor Jesus. Então ele começa pontuando claramente, e também nos demais versículos, o que Cristo fez com a minha vida. E quando se fala em Cristo, associa de uma forma inevitável o conceito de fé. Ele trabalha aqui nos primeiros versículos o conceito de fé. Igreja, e dentro do que Paulo está ensinando, aqui nos primeiros 17, 18, que nós não leremos porque a ênfase está mais adiante, esse conceito de fé está ligado diretamente na mudança que o homem passa, quando o homem tem, quando Cristo está em nós. É uma transformação. Por isso que o primeiro verso já declara, nós somos servos de Cristo. E servos como? Está lá no verso 16. Através do poder de Deus. Então, apenas costurando um pouco as primeiras partes do texto, para a gente entender onde nós vamos entrar nesta manhã logo a seguinte. Então, o que eu olho para esses primeiros versículos, primeiros 17 versículos, e uma lição principal que nós temos é que a transformação que nós temos de Cristo em nós não é mérito humano, não é porque eu sou bom o suficiente. A gente tem que tomar esse cuidado muitas vezes como cristãos, não é? Ninguém é um bom cristão por suas próprias forças. Nós entendemos, sim, que a palavra diz que nós temos que nos esforçar, precisamos de empenho na vida cristã, é necessário dedicação na vida cristã, nós entendemos essas partes. Mas se nós somos o que somos, ainda é a graça do Senhor sobre nós. Então eu creio que esse é um conceito tranquilo para a igreja, não há dificuldade. E nos primeiros 16, 17 versículos, Paulo trabalha sobre isso. Olha, é o poder de Deus. Aliás, o versículo 16 é bem conhecido, né? Porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Então, é algo externo que age na minha vida. Por isso, no verso 1 ele fala, eu sou servo de Cristo. É importante, igreja, para a nossa mensagem, estudo nessa manhã, entender esses primeiros 17 versículos. Eu sou o que sou pelo poder de Deus em minha vida. Mas hoje, nós vamos para a segunda parte do texto, que aliás torna-se bem atual, foi o que nós vimos quarta-feira. A segunda parte é Romanos 1, aí sim, agora vamos ler de 18 a 32.
há muita diferença entre Romanos 1, de 1 a 17, em relação a essa segunda parte que leremos agora. O que Paulo está apresentando. Romanos 1, 18 a 32. Acompanhe com os olhos, por favor. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Algumas Bíblias trazem mentalidade reprovável, para fazerem coisas que não convêm. Verso 29. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Igreja, vamos entender algumas partes do texto? Do que nós lemos? Parece que ele é claro, né? A gente fala, pastor, não há tanta dificuldade. E, de fato, eu acho que nós, lendo o texto, já entendemos bem os versículos que foram colocados aqui nessa manhã. Mas veja o verso 18. Aparece o conceito de ira de Deus. E a gente pensa, às vezes, que a ira de Deus é como a nossa ira. Deus está virando a mesa aqui. Como diz algum outro, né? Uma linguagem assim, mais, está chutando o pau da barraca. Ele está... Igreja, não vamos confundir essa ira com as manifestações humanas, talvez mais conhecidas. A ira de Deus não é um acesso de raiva descontrolado. Essa ira que aparece aqui não é uma explosão emocional, e talvez você saiba muito bem o que é isso, né? Insensata, descontrolada, parecida muitas vezes com o comportamento de seres humanos, no qual nós estamos envolvidos. Mas você sabe que se você quiser marcar na sua Bíblia, essa ira de Deus significa exatamente repulsa, uma resistência. É uma repulsa santa, é uma repulsa justa, diante daquilo que o próprio Deus espera de sua criação. Então ele é incompatível. Ele fala, não foi para isso que foram criados, não para agirem dessa forma. Aqui está falando muito sobre sexualidade, né, do homossexualismo. O texto é claro, aliás, é claro sobre isso. Não adianta querer dar uma outra conotação. O texto está abordando esse assunto e ele é claro, com a palavra condena. Se bem que lá nos versos 29, 30, 31, aparecem outras características negativas. Mas sobre Deus está falando, não foi dessa forma. Não foi para isso que foram criados. Igreja, o mesmo se aplica
Porque às vezes é fácil falar de quem está mais distante, né? Tá vendo? Isso é reprovável, viu o que está fazendo? Mas aqui fala também de caluniadores. Os que se intrometem na vida alheia. Tem várias características. Fala de maldade, inveja, arrogantes, orgulhosos. E aí eu e você podemos caber numa dessas. Quando isso acontece conosco, Deus olha para nós e diz, olha, não foi para isso que você... Pessoas que bebem, enchem a cara... Aliás, eu sempre me impressiono com o texto lá de Abacuque. Ai daqueles que dão de beber ao seu próximo e ficam rindo dele, caluniando. Isso é uma ofensa perante Deus, sabe por quê? Ali está uma criatura do Senhor. E quando alguém dá de beber ao próximo e vê ele falando besteiras e as pessoas se alegram, os que estão à volta... Isso é uma abominação perante o Senhor. Porque você coloca a criação dele em escárnio, em objeto de zombaria. Deus não... Isso é abominável a ele. Como tantas outras características. Por isso, igreja, como é importante, é para mim e para vocês, a forma como nós cuidamos do nosso corpo. O que nós falamos... Talvez até o que nós comemos. O Senhor está olhando com alegria, ou está dizendo, não foi para ficar dessa forma, não para andar por esses caminhos. Esse é o conceito que Paulo está trabalhando com a igreja em Roma, aqui em Romanos 1. Então essa ira de Deus é uma repulsa, acho que essa palavra é ideal, eu tentei procurar uma outra palavra, mas essa ira de Deus é uma repulsa pelo fato do homem simplesmente escolher o que vai contra a vontade de Deus. Eu sei que Deus não concorda, mas eu não estou muito aí para isso, então eu vou seguir por esse caminho. A ira de Deus se manifesta. Essa repulsa. Um outro conceito no próprio verso 18... E quarta-feira, já enfatizei, eu fiquei muito impactado com esse conceito final do verso 18. Que impedem a verdade pela sua injustiça. Eu sei que tem irmãos que têm outra tradução aqui. E tem uma palavra que eu gosto mais do que a tradução que eu tenho. Quem tem outra tradução no final do verso 18? Onde para mim aparece impedem. Deve ter na sua Bíblia uma outra palavra. Opa, alguém falou o quê? Suprime. Ninguém tem sufocam? Não tem? Tem uma tradução que aparece, e do grego, eu sou bem adepto, onde aparece a palavra impedem, se você também quiser fazer um círculo, escrever assim, sufoca. Igreja, essa ideia. Aliás, ontem tivemos treinamento aqui de primeiros socorros, e o que nós mais ouvimos foi parada respiratória. E aí foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu lembrei do texto, não só de hoje à noite, que vai ser Moisés, mas de hoje de manhã. Sabe o que está dizendo aqui? Aqueles que andam não ligando para Deus, mesmo conhecendo a palavra. Mas eu não estou me importando muito com a palavra. A ideia é que se você pudesse dar um corpo para a Bíblia, e dar um pescoço e uma cabeça para a palavra de Deus, a ideia, eu não sei se eu vou conseguir representar, a ideia é que você está sufocando. A pergunta é, e ontem nós aprendemos, quando alguém está com falta de ar, consegue falar? Eu lembro quando a gente brincava no sítio, aquelas brincadeiras sem consequência, a gente fez uma gangorra. Aí não sei se foi meu irmão, alguém pulou do outro lado e eu voei. Eu caí de costa. Sabe aqueles 10 segundos de aflição? E não consegue falar nada. Graças a Deus voltou, né? Estou aqui hoje, enfim. Mas você, a partir do momento que você fica sem ar, pelo impacto que teve, a ideia aqui, igreja, é que aqueles que conhecem a palavra, mas não estão ligando para ela, é como se você estivesse estrangulando. Ela não fala mais. Então, eu estrangulo. E Paulo está falando que alguns que conhecem a palavra fizeram isso. Por conta dos seus próprios desejos, eles começam a estrangular a palavra, sufocar.
Sufocar. Então essa frase do final do verso 18, ela é muito forte, muito intensa e é um alerta para nós. Pessoas que impedem a verdade pela injustiça. Pessoas que impedem a palavra de Deus pelo meu próprio caminho, pelo que eu gosto de fazer. Aí entra nos conceitos, verso 24. Aparece uma outra frase. É por isso que Deus... Aí a gente fica meio intrigado, né? Os entregou à impureza sexual. Ah, pastor, então Deus cansou deles, Deus abandonou, Deus não está mais ligando para essas pessoas. Não é esse o conceito. O sentido, sabe qual que é, a igreja? Deus permitiu, num ato de castigo, num ato de punição, que o pecado tivesse seu curso natural. São pessoas que sabem da palavra, escolheram não dar atenção à palavra, e como se o Senhor dissesse, é isso que vocês querem? Então vão para essa vida e experimentem aquilo que tem que experimentar. E vão viver nessa vida pecaminosa. São pessoas, eu gosto dessa expressão, são pessoas que preferiram, elas escolheram rejeitar a Deus, declaradamente. E igreja, eu vejo às vezes isso muito na televisão, nesses grupos aí. Há um escárnio da palavra, há uma zombaria. E eu confesso que eu cheguei a ver algumas imagens que eu não gostaria de ter visto. Porque como a Bíblia condena, ela não passa a ser mais interessante para mim. Mas se parasse tão somente por aí, mas não para. Eles zombam. Há uma zombaria. São pessoas que preferiram rejeitar ao Senhor e Deus permitiu que agissem assim. Por isso o verso 24 diz que Deus os entregou a essas impurezas. E o verso 26 diz, por isso Deus os entregou às paixões desonrosas. Porque sufocaram tanto a palavra, não querem mais ouvir, então vivam nos seus próprios pecados. E os versos 26 e 27. Aliás, parece que o assunto aqui ele é retomado, né? Porque o assunto, aliás, igreja, não é o tópico nessa manhã. É que o texto fala sobre isso. Mas vamos entender que não é o ponto principal. Pelo menos eu analiso isso olhando para o texto. Por que o assunto se volta diretamente para a área da sexualidade? É o que está evidente aqui no texto. Isso é claro para todo mundo. Sabe por quê? Porque provavelmente essa foi uma das áreas mais afetadas pela entrada do pecado no mundo. Olhem os programas de televisão, os programas humorísticos. Não se consegue fazer um programa humorístico sem envolver a sexualidade. Eu mencionei quarta-feira que há um bom tempo atrás, o Luquinhas não tinha nascido ainda, nós tínhamos só a Letícia. E nós fomos num circo em Nova Odessa. Tinha um circo lá perto do ginásio, no Santa Rosa. Eu fiquei assustado, mas escandalizado. A vontade é sair no meio da programação. A gente sempre está na expectativa de que fosse mudar. A gente espera o quê? Bicicleta de uma roda só, um palhaço, acrobacias, aquelas coisas com aqueles bastões, o fogo que sai da... né? A gente tem essas imagens. E eu tive vontade de falar com o diretor. Todo o enredo daquele circo foram piadas de duplo sentido. Teve uma hora que eu coloquei a mão no ouvido da Letícia. Eu falei, estou horrorizado, porque a promoção era para crianças naquele dia. O que você entende? Vai ter programação para as crianças. Eu falei, Marisa, nunca mais sem saber o conteúdo. Mas não vão pôr mais o pé num lugar desse. Tudo com duplo sentido. A pergunta é, por quê? Olhamos para o texto bíblico, então entendemos que Paulo trabalha esse conceito, porque a área... Então tomem cuidado, igreja, de você não estar envolvido nessas coisas. De estar andando com outros homens no carro e fazer piadas desse sentido. Ou de você estar sendo conivente com outros. Eu acho que os homens que mais estão em perigo nessa área, mulheres também.
rede social. Cuidado de você não se ver envolvido igual esses pagãos aqui em Roma. Está sendo conivente com nessa área. Finalizando apenas essa análise do texto que nós temos nessa manhã, o texto mostra claramente um avanço, um progresso do pecado. Vamos ver o slide lá, Richard, por favor, você pode me ajudar? Primeira, o tema o tema que nós temos, dos versos 21 a 32, a decadência em direção ao pecado. Eu achei melhor projetar, porque fica melhor vendo às vezes, né? O primeiro conceito que nós temos dentro do texto lido, primeira linha, as pessoas fazem o quê? Rejeitam a Deus. O verso 18 falou sobre isso, sufoca a palavra, rejeitam. Se não fala o que eu não quero, não serve. Se não fala o que eu quero, não serve. Então, sufoca a palavra de Deus. Há uma rejeição. Segundo passo, isso é progressivo, tá? A ordem ali é conforme se mostra do texto. Elaboram o seu próprio conceito de como deveriam ser ou viver. Está aqui nos versículos que nós lemos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A versão aqui traz substituíram, trocaram. Então não importa o que a palavra ensina, eu vou viver do meu modo. É o modo que me dá prazer. Eu vou desfrutar disso. Então um segundo passo é que as pessoas elaboram o próprio conceito. Não tem problema. Eu preciso dar vazão aos meus prazeres. Eu preciso caminhar, isso me atrai. Eu gosto disso. Hoje na classe de batismo, eu trabalhei bastante com os alunos. Lembra aquele conceito que uma vez o pastor Claudinei pregou aqui da teia de aranha? Ele contou isso uma vez aqui na igreja, que ele viu uma mosquinha voando, e a mosquinha foi atraída pela teia, ou enfim, e a hora que eu já fiz isso quando eu morava no sítio. Eu matava um bichinho pequeno, uma mosca, e jogava na teia para ver o que acontece. E é exatamente isso. Tudo bem que eu facilitava para a aranha lá, né? Mas eu queria... Ela desce numa velocidade, e a primeira coisa que ela faz com aquela mosca, ela imobiliza. E se você olhar bem de pertinho, e dá para fazer isso, a olho nu, uma lupa, ela solta a teia numa velocidade incrível. E qual que é o outro passo? Ela suga toda a vida daquele inseto que ficou preso ali. O pecado atrai. Hebreus fala que ele nos assedia, não é isso mesmo? Hebreus 12, 3, 12, 2. O pecado nos assedia, chama atenção. É o anzol, com aquela isca colocada até que você a morda. Então há um progresso. Esse conceito meu de viver é aquilo que me dá prazer, aquilo que atrai os meus olhos, aquilo que chama minha atenção. Igreja, é tudo enganoso, mas naquele momento é real. Esse é um segundo passo. Nós temos um terceiro em decadência ao pecado. Cedem a toda espécie de pecado. É aquela vida solta, largada. E aqui entre os versículos 29, 30, 31. Olha a lista que nós temos aqui. O texto não está falando só sobre homossexualismo, não. Fala sobre isso, nitidamente, claramente. Mas está abordando aqui pessoas que diz aqui toda forma de injustiça no verso 29. Malícia, maldade, inveja, arrogância. Igreja, isso deve falar a mim, a você. Então, é a capacidade de não ligar. Eu digo, tem que tomar muito cuidado com aquela frase. Eu acho que já falei ela em tempos passados. Estou nem aí. Ninguém manda na minha vida. Ninguém paga as minhas contas, mas tem que pagar mesmo, sabe? Ninguém paga as minhas contas. Vamos tomar cuidado que no corpo de Cristo essas frases não são muito apropriadas. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento fala uns aos outros. Deve haver uma importância, sim, da forma correta, bíblica, não se discute sobre isso. Mas
Toma cuidado para você não se resguardar no individualismo, apenas argumentando para que você viva no seu pecado. Aí fica fácil falar essas coisas. Aí fica bom. Aí é bom falar, ninguém manda na minha vida. Para você o quê? Para você continuar pecando. Geralmente são desculpas que damos, que eu e você podemos dar para continuar fazendo coisas erradas. Por isso que os versos 29 e 30 podem se encaixar. E por último, a decadência em direção ao pecado. Chegam a odiar Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Alguém tem visto isso na televisão? Nesses movimentos? Alguém já viu alguém rasgando a Bíblia? E pregando, usando o microfone e falando calúnias? Sim, nós vemos isso. Veja o verso 32. A que ponto chega? Aos quais, conhecendo bem o decreto de Deus, o que é o decreto? Os ensinos, o que a palavra ensina. Sabem que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente fazem essas coisas erradas, mas no final, veja igreja, mas também aprovam os que as praticam. Aprovam. Esse é o quarto e último passo em decadência em direção ao pecado. Odiam ao Senhor, a Deus, mas não somente isso, encorajam outros a fazer o mesmo. Pode deixar esse quadro aí na frente, viu, Richard, até o final da mensagem. Eu queria, igreja, para este final, nós vamos caminhar para a celebração da ceia, eu gostaria de trabalhar algumas lições e considerações do texto. O comecinho que nós não lemos, Paulo diz, eu sou servo de Cristo, pelo poder de Deus. O que há aqui? Há uma renúncia. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um assassinato do eu. Até o verso 17. E do verso 18, Paulo está contando as pessoas que vivem pelo seu eu. Então nós temos aqui dois grupos bem distintos. Aqueles que amam Cristo acima de todas as coisas, eles são servos do Senhor. E não por mérito próprio, porque o poder de Deus em Cristo se manifestou na minha vida. É o que Paulo trabalha. Não mais eu. É a graça do Senhor em mim. Mas quando isso não acontece, então eu ando pelos desejos do próprio coração. E começo a viver essa vida de decadência ao pecado. Igreja, dá para notar que não tem um meio termo aqui? Não dá para ficar assim, mais ou menos. Ou eu sou servo de Cristo, ou eu sou servo do próprio coração. Ou eu sou resgatado pelo poder de Deus, ou eu ando conforme eu desejo. Deu vontade, eu faço. Não importa a palavra. Eu faço. Então, algumas lições para nós, nesta manhã, para fechar o texto de Romanos, dentro do que nós temos proposto para antes da celebração da ceia. Primeiro, o texto fala, igreja, de prejuízos, quando eu e você seguimos os nossos desejos, que são chamados de desejos egoístas. E a pergunta é, qual é a raiz dos nossos desejos egoístas? Olha para o verso 24. Alguém quer arriscar? Aliás, a gente acaba sendo bem repetitivo nisso, mas é a palavra. Qual que é a raiz? Que palavrinha aparece aí dos nossos desejos egoístas? Exatamente, o coração está aparecendo aqui no verso 24. Desejo ardente de seus corações. Algo que pulsa muito forte. É aquilo que eu quero. Isso domina o meu dedo no celular. Isso pode dominar as minhas mãos no computador, numa revista, de outras formas, atos desonestos. Esse desejo ardente do coração pode fazer coisas absurdas, desonrosas na presença do Senhor. O desejo ardente do coração nos leva a consequências inimagináveis. Inimagináveis. Segunda lição, consideração para essa manhã.
Agora, é uma pergunta. Chegamos nesses conceitos, está na palavra, sem problema. Qual é o antídoto para que eu vou chamar de qual que é o antídoto para que as fantasias egoístas não nos controlem? Dá uma olhada no verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. A pergunta é, qual que é o antídoto? Você pode olhar para essa passagem bíblica, para o verso 20. O antídoto para os meus desejos egoístas é o próprio Deus. O Salmo 73 fala sobre isso. Que vacina eu posso dar no meu corpo contra o engano? A verdade da palavra. É a palavra. Essa é a verdade. Aliás, nós cremos na igreja que Deus se manifesta, pelo menos aí, de uma forma geral, de 3 formas. Através da palavra. Salmo 19 fala sobre isso. Através da palavra, dos preceitos. Deus se manifesta através da natureza, que está no verso 20, muito claramente. Os atributos são vistos claramente desde a criação. E Deus se manifesta também através de Cristo. Não podemos, isso é teologia, doutrina, não podemos deixar isso sair da nossa mente. Deus se manifesta pela palavra, pela criação e através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando você sentir vontade de algo, igreja, ainda o melhor crivo é: a palavra de Deus aprova? É uma pergunta. Eu sinto desejo de algo. É um desejo ardente do meu coração. Faça uma pergunta de teste. O Senhor está aprovando esse meu ato? Se a resposta for não, mate o seu instinto egoísta pela palavra do Senhor. Mate. E terceira e última lição, consideração do texto. O pecado, num primeiro momento, ele pode parecer prazeroso, bom, agradável, mas no momento talvez bem próximo, ele afeta os relacionamentos, machuca pessoas. Igreja, Deus não fez homens para se relacionarem aqui, dessa forma. Deus não fez as mulheres para se relacionarem da forma como o texto está apontando aqui em Romanos. Igreja, Deus não nos fez para vivermos os versos 29, 30, 31. Paulo expõe, mas ele está deixando claro, Deus não fez o homem para viver nessas características, não é para isso. Não é para isso. Sim, e tudo isso traz um prejuízo na área de relacionamentos. O que nós vemos? Brigas, tumultos, guerras. Não há paz. Por quê? Porque substituíram a verdade do Senhor pela mentira. Igreja, nessa manhã, antes do cálice, do pedacinho de pão, talvez a gente possa orar ao Senhor. Eu e você, fazer uma oração. Senhor, livra-me dos desejos egoístas para que eu mesmo não sufoque a sua palavra. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã, e que em casa, lendo esse texto, eu já perguntei para mim, e precisei refletir sobre esse texto. Será que tantas vezes eu não tenho sufocado a palavra do Senhor? Eu não estou estrangulando por conta dos meus desejos para andar da forma como eu acho mais prazerosa? Não importa o testemunho do Senhor, importa que eu seja feliz. Será que por conta dessa felicidade subjetiva, enganosa, fraca, mesquinha, eu não estou estrangulando a palavra do Senhor? E se você tem estrangulado a palavra do Senhor, sufocado, eu acho que é um tempo de oração. Senhor, me liberte dos meus desejos egoístas, carnais, mesquinhos e humanos. Ao pegar um cálice, ao pegar um pedaço de pão, que eu e você possamos dizer:
eu estou em comunhão com Deus, porque eu sou servo de Cristo. Amém? Que eu volte para o verso 1. Como Paulo diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, não andando em cima de desejos egoístas, mas aquele que se identifica como servo de Cristo. E vivo, não mais eu, e a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, no Filho de Deus.